Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Hoje para uma retrospectiva do ano 2025. Estamos a chegar ao fim deste ano, entretanto vamos aqui falar sobre algumas questões ligadas a vários setores. Vou por isso conversar com Daniel Sapateiro, é nosso convidado residente, e hoje ele vai responder as minhas questões em relação a este resumo do ano que agora finda. Daniel, muito bem-vindo uma vez mais à Agência Angola Press. Bom dia, Florinda, bom dia também aqui aos colegas aqui do estúdio, também a todo o pessoal administrativo e operacional da Angop. Muito obrigado pelo convite e por quererem também escutar a minha opinião sobre um conjunto variadíssimo de temas que a Florinda tem aí preparado. Muito bem, vamos começar já pela saúde. Daniel, qual é o impacto económico do investimento no setor da saúde? Repare, nós vamos olhar isto numa lógica OGE, Orçamento Geral do Estado, e numa lógica de Produto Interno Bruto, no fundo é a riqueza produzida. Dizer que nós, tanto na parte do orçamento, de despesa pública, tanto também no investimento que depois é medido versus o Produto Interno Bruto, nós estamos aquém daquilo que nós temos necessidades e que universalmente é aceito. Nós, o OGE, devíamos estar a falar de 15% do OGE, de 15% da despesa total do OGE, e nós estamos à volta dos 6%. Se estamos a falar em termos de produto interno bruto, devíamos estar a falar à volta dos 5%, e estamos à volta, neste caso, nos últimos anos, em termos de despesa executada, 3,5%. Quer dizer que há um longo caminho, há também um conjunto de oportunidades. Não tanto, provavelmente, em termos de infraestruturas, partes físicas, há ainda onde eventualmente haja ainda carências, mas não muitas. Provavelmente estaremos aqui a falar das novas 3 províncias, que são fruto da divisão política e administrativa, do Icolubengo e a sua capital provincial. E estamos a falar também daqui da separação do Mochico, com a criação do Mochico Leste e ali na sua capital, Cazombo, e também depois na ex-província do Cuando-Cubango, que agora é o Cuando e o Cubango, que tem a capital em Mavinga, e alguns municípios dessas 3 novas províncias. Depois, algumas remodelações, mas não tanto em termos de grande investimento, como foi os grandes hospitais gerais, hospitais especializados, os hospitais provinciais. Mas há outro tipo de investimento que é muito carente, que é ao nível da formação, da assistência médica, dos cuidados médicos, de alguma maquinaria, algumas questões de ferramentas de trabalho que têm que sempre acompanhar a evolução tecnológica à volta da saúde, e o humanismo, a questão do humanismo, a questão do outro para o outro. E isso é um recurso, portanto, a saúde necessita desses recursos, que necessita de, obviamente, que haja capacidade de o Estado e os privados, vamos falar aqui dos privados, que dão grande parte da resposta, e isso vê-se por via, por exemplo, das pessoas e das empresas que contratam seguros de saúde, ou planos de saúde, versus aquilo que o Estado dá como resposta, para que tanto o Estado como o privado possam cada vez mais, não só humanizar, criar pontos de referência de cuidados de saúde, portanto, primários, ou seja, postos médicos, postos sanitários de maior proximidade, para que depois haja o quê? A disciplina, é preciso criar essa disciplina junto das pessoas, para não irem a correr aos hospitais provinciais, gerais, mas haja o quê? Um acompanhamento desde a base até aos grandes hospitais, que é o nível terciário. Pelo meio, aos hospitais municipais. Sem essa disciplina, poderemos ver aquilo que acontece em outros países, que é os grandes hospitais com grande afluência de pessoas, mas que não passaram pelos postos médicos. E o grande investimento na saúde, Florinda, eu acho que passa por aqui. Essa disciplina é conseguida nessa divisão dos problemas de saúde que as pessoas têm. Eu não devo ir a um hospital geral porque tenho dores de cabeça. Eu devo passar por um posto médico e depois ser referenciado para uma unidade em que não haja resposta suficiente de um posto médico. Por exemplo, nem é possível ter uma resposta de um posto médico de proximidade por questões oncológicas, de cancro, por exemplo, ou cirurgias.
Mas se houver um paludismo, se houver uma dor de cabeça, uma questão de diarreia, outros problemas de menor gravidade, nós deveríamos ter o quê? E é esse que eu acho, vou divulgar então aquilo que eu tenho defendido, é os médicos e médicas de família. Nós temos um sistema informático que envolve, obviamente, envolve investimento, de um sistema informático em que a Florinda Marcolino possa estar em Mavinga, por ir lá em questões de turismo, por exemplo, só aqui uma questão, portanto, quer ver ali as partes da natureza e resorts e outras maravilhas que temos na província de Mavinga, e vai um médico, um posto médico em Mavinga, em que informaticamente tem o seu histórico de saúde. Não precisa de vir a Luanda para acorrer, para tomar conta do médico atender o seu histórico. Médicos de família, ou seja, a Florinda, quando vai àquele posto médico, que deve ser da sua proximidade, já tem um médico ou uma médica designado. E se houver uma substituição dessa pessoa, ou outra, ou por questões de saúde, que o médico também ficam doentes, ou porque vai estar de férias, há depois o quê? Aqui uma atualização e saber, não, o meu médico de família é o Luís Araújo. Ok, você já sabe quem é o seu médico de família. Mas isso depois fica tudo o quê? Gravado numa base de dados nacional em que possa circular em qualquer município do país e ter os cuidados de saúde, mesmo vivendo em Luanda, mesmo vivendo, no seu caso, no Icolubengo. Logo, isso daria o quê? Daria cuidados de saúde primários, aumentaria o investimento, aumentaria também a disponibilidade dos trabalhadores que têm problemas de saúde em voltar ao posto de trabalho mais cedo e aumentar a produtividade do país. Aumentaria também aqui o quê? Esta disciplina das pessoas terem problemas de saúde menores e ir para grandes infraestruturas médicas. No fundo, eu penso que até aumentaria a qualidade de vida, aumentaria a esperança média de vida, e com isso penso que iríamos todos ganhar. É preciso formar ou contratar aqueles médicos e médicas que passaram pelo ensino superior de Angola ou por outros países, como Cuba, que formam muitos nossos médicos, para termos aqui uma classe que é médicos de família, médicos de acompanhamento, desde a pediatria, crianças, até a idade adulta, para haver aqui o quê? Até haver aqui uma percepção das pessoas que o Sistema Nacional de Saúde existe, está organizado e tem estas separações, desde os hospitais, os postos médicos, até os hospitais gerais que temos espalhados pelo país, mas maiormente na província de Luanda. Pois é, falando ainda da saúde, o aumento de 43,6% da força de trabalho no setor da saúde é sustentável a médio prazo, na sua opinião? É sustentável e até é carente. Esses 43% que a Florinda está a falar, eu não sei de quantos anos é que isso fala, porque não foi só de 2024 para 2025, ou entre 2023 e 2024, ainda é carente, tanto que para o ano 2026 está previsto um concurso público para a admissão de novos médicos e médicas. Logo, ainda estamos numa situação de carência. A questão é que devemos sempre dizer, e os economistas têm sempre este cuidado, qual é a base de início? 43% em qualquer coisa é muito. Mas que provavelmente nós tínhamos uma base de poucos médicos. Crescendo 43%, ainda assim continua ou subsiste carência de médicos, carência de enfermeiros, carência de técnicos de laboratório ou de assistência médica. Portanto, o crescimento há de ser contínuo até haver o quê? Uma base de maturidade entre os funcionários da área da saúde versus as necessidades que as pessoas têm e também aqui integrando algo que nós vamos sentindo, aliás, a parte da robótica, a parte das cirurgias que são possíveis por via da internet, de cirurgiões que estão no Brasil e operam num hospital ou numa clínica especializada, que é a parte tecnológica. Quanto mais a parte tecnológica estiver avançada e acudir às necessidades das pessoas, também haverá aqui o quê? As pessoas tornar-se-ão cada vez mais polivalentes, cada vez mais também especializadas em perceber que há questões que são tratadas com medicamentos, há questões com máquinas, e essa fusão de parte médica convencional, medicina convencional com a parte tecnológica, para melhorar
a vida das pessoas e cada vez mais colocá-las elas disponíveis para a sua vida normal. Muito bem. A aposta na indústria farmacêutica, Daniel, pode reduzir a dependência externa? Que efeitos é que isso pode ter? Como em tudo, Florinda. Se nós falarmos de importações, estamos a falar de tudo. Quanto maior, isto é o óbvio que eu vou dizer, quanto maior for o número de fábricas e fábricas de medicamentos que tenham a principal função de termos medicamentos de boa qualidade, termos medicamentos disponíveis para as necessidades das pessoas, tanto no mercado grossista como no retalhista, que são as farmácias, mas também nas farmácias hospitalares e das clínicas, melhor para nós. Depois tem a questão, obviamente, financeira, que é quanto menos importarmos, mais poupamos as nossas divisas ou os nossos kwanzas para comprar divisas para importar medicamentos. Depois, por outro lado, começamos também nós a integrar, por exemplo, massa de trabalho local. Portanto, pessoas que estudam sobre a parte da medicina, de medicamentos, a parte de engenharia industrial, obviamente que tudo o que seja empregar pessoas, criar emprego, captação e arrecadação de impostos, formação, é sempre também o melhor. E depois com essa questão da disponibilidade dos medicamentos, não tem que vir de Portugal, da Índia, da China e de outras paragens. Muito bem, seguimos e agora, Daniel, para olharmos para a educação, juventude e também mercado de trabalho. O setor educativo está a acompanhar as exigências do mercado de trabalho? Eu penso que tenho dito aqui neste 1 ano e 3 meses com a ANGOP, a minha análise, que uma das reformas mais importantes, que a educação tem vindo a ser feitas reformas estruturais, uma reforma estrutural na educação que está aquém das necessidades. Nós, neste momento, já devíamos estar mais focados em ter menos universidades, menos faculdades, mas são aquelas que depois passarem pelas avaliações do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e também avaliações externas, para percebermos que há licenciaturas, há pós-graduações que não estão em sintonia com as necessidades. A necessidade industrial, necessidade de hotelaria e turismo, as necessidades da parte tecnológica, desde a informática, desde a robótica, desde a inteligência artificial e análise de dados. Muito bem. O Programa Nacional de Alimentação Escolar pode influenciar? Mas tem que ser em maior escala. Tinha que ser quase um mata-bicho ou um lanche, dependendo se os estudantes, os alunos estudam de manhã ou estudam de tarde. Um reforço alimentar nas escolas daria não só o quê? Repare, a parte da agricultura, a parte da distribuição, a logística da distribuição dessas merendas escolares, a parte também de termos cantinas ou espaços em que se pudessem, por via de geleiras, refrigerar esses produtos, para, por exemplo, receber esses produtos para uma semana e depois gerindo esses produtos, porque depois a logística fica muito pesada. Só os carros frigoríficos, etc., para ir a todas as escolas em tempo útil, não me parece muito viável. Então, um carro que vem às escolas do centro da cidade de Luanda, portanto, os municípios de Ingombotas, Maianga, fazerem uma distribuição uma vez por semana para dar um prazo de estocagem de uma semana. Depois, a própria, e o mais importante, são as próprias crianças, adolescentes, jovens, que muitas das vezes não têm a parte alimentar satisfeita em casa, nem noutros locais, e seria um reforço. Quando nós recebemos um reforço alimentar, nós temos mais capacidade intelectual. E isso vê-se depois aonde? Nos nossos adultos, que aprenderam a matéria, conseguem colocar em prática, que não se sentir-se-ão menos capazes do que aqueles que estudaram no setor privado, porque provavelmente têm esse tipo de benefícios nas escolas. E repare, depois é todo um país, nós chamarmos isto tudo, e aquilo que nós chamamos de economistas de produto interno bruto, tende a elevar, tende a ser maior. E quando isso é maior, e dividirmos pelo total da população, obviamente nós sabemos que a nossa riqueza dividida por cada um de nós é maior. Isso é o mais importante do país, é somarmos qual é a nossa parte na distribuição da riqueza produzida. Muito bem. A expansão, e esta para fechar já, que é o setor da educação, a expansão das infraestruturas escolares já é suficiente para atender à demanda?
Não, e embora nós tenhamos um programa integrado de intervenção nos municípios, PIM, que boa parte do orçamento que tinha era para a área escolar, é insuficiente, repare. Isso, eu não sei se o PIM, eu penso que o PIM já esteja na sua versão 2, mas não foi tão impactante quando arrancou o programa e nós víamos as construções que estavam a ser realizadas. É verdade que algumas depois também se suspenderam, pararam, houve problemas com empreiteiros e tudo mais, mas eu penso que demos uma percepção de que funcionou. Precisamos de mais, mas provavelmente mais é o quê? É pegar naqueles empreiteiros, naquelas empresas que levaram o princípio das obras até ao fim, que as nossas crianças estão a usufruir, voltar a fazer concursos onde há necessidade de escolas. É possível fazer mais. É só uma questão de perceber que 1 milhão de crianças nasce por ano. É aquilo que nós dizemos que é o crescimento da população. Se em 5, 6 anos não construímos escolas para cada esses 1 milhão de crianças deveria estar na escola. Então é um problema crescente. Se nós não atacamos o problema daqueles que já temos e que já têm mais de 5, 6 anos e não entraram numa escola primária, temos que assumir também que daqui a 5, 6 anos temos que entregar aqueles que vão nascer em 2025. Ou seja, em 2030, 31, eles vão estar na escola, ou deviam estar na escola. É, o meu ponto de vista, também um dos grandes desafios para até 2030, é nós limparmos do passado crianças que estão em idade escolar, nunca estiveram numa escola, precisam de ser alfabetizadas e também perceber que tipo de escolas e infraestruturas é que nós vamos construir face a essas necessidades da robótica, da informática, da parte da internet, para não sermos mais infraestruturas que não estejam ajustadas a essa realidade. Porque quando se constrói escolas, quando se forma professores, nós temos que olhar sempre para 10, 15 anos para a frente. Muito bem. Olhemos agora para a economia, inclusão e desenvolvimento sustentável. Daniela, a redução do peso da dívida cria mais espaço fiscal para investimento social e produtivo? Sim, é evidente. Isso é mais que evidente, mas depois tem que ser na prática. Repare, nós temos previsto chegar à volta dos 50, até 2027 com 55% da dívida sobre o PIB, portanto, dívida sobre aquilo que queremos de riqueza. Já tivemos 129 no ano da Covid, de 2020. Reduzimos. É preciso reduzir aquilo que devemos, mas também aumentar a nossa riqueza para essa percentagem ser menor. E nova dívida que venha a ser contraída tem efeitos produtivos, as chamadas externalidades. E as boas externalidades são, por exemplo, a saúde e a educação. Não só, mas também. Repare, e depois e ainda vamos precisar nos próximos anos, é de renegociar a dívida que temos. Ou seja, alongarmos os prazos de pagamento, tendo em conta também o contexto nacional e internacional, podemos também aqui negociar a questão das taxas de juros que nós temos de cada empréstimo, para suavizar o quê? A tesouraria nacional. Isto aplica-se às pessoas e às empresas. Se eu tiver mais dinheiro para o meu dia-a-dia, fazendo esses ajustamentos nas dívidas que eu tenho, mas também é preciso que os credores também queiram negociar, não é? Mas vamos partir do princípio que sim, nós vamos ter mais tesouraria, por exemplo, para as despesas correntes, salários, pagamento de bens e serviços, e também para investimentos. Agora, é preciso é que isso também tudo seja conjugado e os tempos que venham aí sejam também prósperos. Nós estamos a entrar no ano 2026, que é o ano que é o pré-eleitoral. E nós sabemos que em anos pré-eleitorais o Estado sempre investe mais. O aumento do índice de inclusão financeira pode representar uma mudança estrutural na economia do país? Olha, Florinda, fazer parte da percentagem dos bancarizados, 33%, à volta de 1/3, eu penso que nós devíamos tratar esta percentagem, ou seja, temos à volta de 5 milhões de contas bancárias, mas se eu disser que provavelmente 500 mil, 1 milhão é que sabe ser cliente de um banco ou de uma seguradora, não estarei muito longe da realidade. Ter um cartão multicaixa não é estar bancarizado.
Aliás, quem tem um cartão multicaixa tem uma conta bancária. É muito mais do que isso. É saber como é que o sistema funciona, saber os direitos e deveres enquanto cidadão, é perceber é ler um extrato bancário e perceber o que é o saldo devedor e saldo credor, o que é, por exemplo, o saldo contabilístico e o saldo final, digamos assim, é saber que o crédito tem o que é juros, o que é serviço da dívida, o que é, por exemplo, prestações mensais, o que é mercado de valores, portanto, ações, obrigações, é um bocadinho isto. E isso passa pelas instituições de crédito, instituições financeiras, que têm que trazer a educação financeira para os seus clientes, nos balcões, agências bancárias, é por via da relação que tem com os seus clientes, por via e-mail, por via das suas aplicações que têm nos telefones e tablets, é por via dos seus sites, é por via também daquelas notícias que se colocam em certos portais, etc., de resultados dos bancos, daquilo que vai acontecendo na vida dos bancos. E bancos, quando digo bancos, digo seguradoras, digo outras instituições que fazem parte daquilo que o Banco Nacional de Angola, enquanto supervisor, tem, a ARSEC, é o regulador também do mercado dos seguros e assim sucessivamente. Bancarização tem que ser maior, ou seja, as pessoas têm que estar integradas nesse mercado que é o dos fluxos financeiros, o dinheiro que tem cada vez menos passar de mão em mão, mas passar por o circuito formal. Esse é o caminho. Se eu estou satisfeito com essa bancarização, de 23 anos depois da implementação da paz, não estou muito satisfeito. Eu penso que os bancos principalmente os bancos, têm um grande trabalho a fazer e que está a ser demorado esse trabalho ativo dos bancos trabalharem os clientes particulares e empresas. Haver aqui uma gestão de clientes dos bancos muito pormenorizada. E hoje já tem ferramentas para isso, de inteligência artificial, de análise de dados. O que é que o meu cliente faz, onde é que trabalha, qual é o seu rendimento, propor-lhe produtos e serviços que o banco tem, propor também fazendo aqui que é o Bank Assurance, que é ligar o banco com os seguradores, vender apólices de seguros de uma seguradora que faz parte do grupo financeiro e também produtos bancários junto da seguradora que tem no grupo. Isso é, para mim, a bancarização que precisamos. É personalizar as respostas que as instituições financeiras têm à realidade das pessoas e das empresas. Muito bem. Qual setor tem maior potencial para liderar a diversificação económica nos próximos anos? Indústria e agricultura. A agricultura precisa da indústria, porque é a indústria que vai captar os produtos que estão à disposição da agricultura, das florestas, da suinicultura, da pesca, etc, etc. Quando a indústria diz assim, olha, eu preciso de tomates, os agricultores vão aparecer, vão cultivar tomates à medida e dimensões e qualidade que os industriais pedem para fazer aqui a entrega nas fábricas e as fábricas fazerem o tal processamento, a tal transformação. E não o contrário, não é a agricultura que cria a indústria, é a indústria que faz que a agricultura e todas as áreas do setor primário da economia nasçam e se mantenham. Vimos este ano, Daniel, a realização de grandes cimeiras cá no país. Podemos afirmar que estamos a consolidar bases, passa a expressão, sólidas para o crescimento inclusivo? Nós, essencialmente, tivemos grandes cimeiras pela presidência angolana na União Africana. E, portanto, não só a própria União Africana, como também cimeiras que tivemos com outros continentes e grandes países, nomeadamente, por exemplo, a última, que foi a União Europeia, no início de dezembro, mas que, por ser uma presidência rotativa de um ano, está a findar. E, portanto, o presidente João Lourenço deixará de ser presidente da União Africana brevemente. O que deixamos desse legado é que é o mais importante. É se nós mostramos ao resto do mundo que temos capacidade de organizar este tipo de eventos, que temos uma economia que tem as suas necessidades, tem as suas carências, sim, mas que eu penso que conseguimos chegar até lá. E repare, depois tem as infraestruturas que construímos para estes eventos, mas para futuros eventos, em que, por exemplo, aquilo que nós hoje temos
ao nível da marginal sul de Luanda, a nova marginal, já hoje já pode prescindir, por exemplo, de usarmos outras infraestruturas noutros municípios na província de Luanda, porque hoje temos a honra de trazer presidentes, membros das monarquias, primeiros-ministros, para eventos, convenções, cimeiras nas nossas instalações. E depois, repare, é um orgulho nacional, o nosso orgulho nacional de termos feito isto, nada ter corrido mal. E que estamos abertos ao mundo, estamos abertos a uma lógica de uma economia mais aberta, mais disponível, mais integrante. E vou pegar na sua última palavra, uma economia mais inclusiva. Muito bem. A Cimeira Estados Unidos-África marcou uma mudança real na forma como os Estados Unidos encaravam a África como parceria económica? Fácil de responder. Na semana passada tivemos, de facto, o desembolso, foi assim que foi anunciado, de muitas centenas de milhões de dólares para o corredor do Lobito. Aquilo que estava a arrastar-se durante meses, que havia alegadas necessidades de maior garantias de Angola sobre o investimento norte-americano no corredor do Lobito, aquilo que até é fruto da visita de Joe Biden, estivemos aqui nós dois várias horas em vários diretos, inclusive na despedida de Joe Biden a partir de Benguela, é a concretização de aquilo que é um dos grandes chavões, um dos grandes pontos da presidência e também da chefia do governo de Angola, de João Lourenço, que é o investimento no corredor do Lobito, vender no bom sentido aqui este projeto para todas as partes, desde africanas e evidentemente os nossos vizinhos, a República Democrática do Congo, a Zâmbia, maiormente aqui estes dois países, e também não deixar dos nossos parceiros antigos, como a República Popular da China de lado, para a parte do corredor do Lobito, ferroviária, entre vizinhos, mas também aquela outra grande obra que é a refinaria do Lobito, e fazer aqui uma nova travessia intra-africana do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, e que será sempre também da parte do presidente João Lourenço uma das coisas que vai ficar na história. Muito bem, olhando aqui para a questão do corredor do Lobito, de que maneira que acha que influenciou naquilo que é o desenvolvimento económico este ano? A minha percepção, e eu gosto muito de usar esta expressão, eu usei nesta entrevista várias vezes, a percepção é que ainda há muito mais para fazer. O que há mais para fazer é muito maior do que aquilo que já foi feito. Nós temos, por exemplo, uma agência de coordenação de parte logística do corredor do Lobito, que tem como coordenador-geral o Dr. Amadeu Nunes, ex-secretário de Estado do Comércio. Temos, de facto, vários ministérios, aliás, isto é quase uma comissão, posso dizer, uma comissão interministerial, Ministério das Finanças, Ministério dos Transportes, Ministério da Indústria, etc., associados ao corredor do Lobito. O que há para fazer é muito maior em termos das infraestruturas férreas, em termos de locomotivas, em termos de criação ou construção de estações para os passageiros, em questões de mercadorias, a parte logística, entre postos, armazéns, em termos depois de ligação com a República Democrática do Congo, onde nós terminamos a nossa linha no Luau, portanto, na província do Mochico Leste, e depois, obviamente, fazer aqui uma facilitação dos negócios. Eu penso que tem que passar por aí. Quem ainda está hesitante, quem está ainda numa análise se vale a pena investir, por exemplo, ao longo dos 1500 km entre o Lobito, Benguela e o Luau, o Mochico Leste, aonde nessas 5 províncias que perpassa, portanto, Benguela, Lubango, Huambo, Bié, Mochico e Mochico Leste, onde é que se podem localizar, que atividades é que podem ser agregadoras de valor para esses empresários privados. E portanto isto passa também pelo quê? Um roadshow, ou seja, um roteiro entre os países vizinhos e também grandes agências de promoção de investimento privado de países que têm interesse ou possam vir a ter interesse em investir em África, em Angola nomeadamente, e não tem que ser necessariamente
países que nós temos tido relações, China, alguns países da Europa, Vietnã, Brasil, Estados Unidos, etc. Podemos vir até outros países que percebam que investir no corredor do Lobito é um ganho futuro. Muito bem. Olhamos aqui, Daniel, já na reta final desta nossa resenha, este resumo do ano, que o ano resumi-lo em quase uma hora é quase impossível, mas falemos aqui, na sua opinião, que momento foi marcante este ano no setor político, económico, social e, claro está, desportivo também? Lembrando que estamos a celebrar agora os 50 anos de independência. Sim, claro. Eu ia até pegar pelo fim, não os 50 anos de independência, e não é desvalorizando isso, mas é que fica sempre no último no ouvido. Foi a parte desportiva. Eu acho que 2025 será sempre marcado pela conquista, 13 anos depois, do Afrobasket, pelos nossos atletas que no polidesportivo do Quilamba esteve a presença também do Presidente João Lourenço e da Primeira-Dama Ana Dias Lourenço e órgãos ministeriais e a população em geral a ver essa conquista de um desporto que para nós é muito importante. É verdade ficar atrás do futebol, mas de facto onde temos conquistado medalhas e taças de conquista de torneios é no basquetebol. Politicamente, e eu acho que seria quase, de uma forma geral, dizer que foi e tanto a parte social como política e económica, foi a parte dos 50 anos da independência, 1965-2025, porque ela congrega tudo, congrega investimentos e congrega também parte social das pessoas sentirem orgulho de que com a independência foi possível um conjunto de coisas que outrora não era, e também a parte política das condecorações, a parte também de que houve aqui a questão de que há mais 50 anos para fazer 100 e que há muito trabalho para fazer, e isso quer dizer algumas coisas. A reconciliação dos três, não só do Dr. Agostinho Neto, mas dos dois membros que também fizeram parte dos acordos de Alvor, portanto, tanto da UNITA como também da FNLA, e repare, depois a maturidade que foi ganhando a questão da divisão política administrativa e com o Lubengo, onde está instalado o aeroporto do Dr. António Agostinho Neto, o Mochico Leste e também o Cubango, para que nós também olhemos hoje para o nosso mapa e tenhamos que o redefinir. Por exemplo, eu tenho peças em Pau Preto, que tinham as 18 províncias. Repare, os manuais também tiveram que ser atualizados, não 18, mas agora 21 províncias. São ganhos do contexto, são ganhos que ficam para a história, são ganhos que nós futuramente também vamos dizer que estivemos presentes nos 50 anos, mesmo que estivesse em casa a ver as condecorações, que tivesse ido a algumas manifestações dos 50 anos, manifestações no sentido de sentirmos orgulhosos, sentirmos que fazemos parte desta festa dos 50 anos. Agora, findando o ano, eu penso que foi um ano positivo, muito mais positivo do que aquilo que não correu tão bem, porque é assim a vida, não é? Temos sempre altos e baixos, a vida também é circular, mas a história, penso eu, a minha opinião pessoal, a história vai dizer que foi um ano positivo, é um ano de preparação para aquilo que nós nunca sabemos que vai acontecer, porque o mundo hoje tem sido tão dinâmico, é quase imprevisível o que vai acontecer, mas sabemos uma coisa, nós amamos Angola, eu posso falar pela Florinda e pelos seus olhos, que amamos o que fazemos, e deixamos aqui também o nosso muito obrigado. Antes do obrigado, eu gostaria que, claro está quase que impossível, mas como é que antevês o 2026? 2026 é imprevisível, sabemos que dia 1 de janeiro vai começar de facto um orçamento novo, um orçamento muito, muito desafiante, porque já nos está a colocar limites para baixo daquilo que 2025 teve, preço de petróleo de $70 para 61, menor produção, e nós sabemos o impacto que isso vai ter nas nossas vidas, mas também eu sinto que há um caminho que tem que ser trilhado, e esse caminho que tem que ser trilhado é com todas as partes. É desafiante, sim, pela imprevisibilidade, pelo orçamento com menor despesa, menor receita e menor despesa. Estamos também a augurar que certas guerras
tenham que terminar, que não ocorram outras, parece que está aí à vista os Estados Unidos com a Venezuela, mas que aquilo que acontece na RDC, que são nossos vizinhos, termine, que na Ucrânia termine, que na Palestina e Israel termine, porque estabilidade, paz, são fatores decisivos para a economia melhorar e com isso a vida das pessoas. E também este ano de 2026 não tenha tanto desaparecimento de pessoas queridas do nosso país. Era com isso que eu queria fechar. Tivemos agora no fim deste ano, tivemos muitas percas de nomes que de certo modo contribuíram para o desenvolvimento político, económico e social do país. Olha, duas, Florinda, que me recordo, e quando estava a assistir na televisão a toda a parte do velório e do próprio funeral de Fernando Piedade Dias dos Santos, na Andô, como era entre amigos chamado, e depois ficou assim também, França Van Dunen. França Van Dunen, que morreu uns meses antes, também este ano, também passou por vários cargos importantes na Assembleia Nacional, como Primeiro-Ministro, como deputado, como professor, catedrático, como embaixador. Foram duas pessoas que, para mim, de facto, nessa parte dos óbitos e de óbitos de pessoas importantes, vai ficar marca, mas também fica um desafio, sabe? Não são meus familiares, nem próximos, e eu posso dizer isto com todo o respeito, é que pelas suas personalidades, pela história que vai ficar daquilo que fizeram pelo país, muito jovem podia tomar como faróis, como exemplos, como modelos, pessoas com este caráter, com este sentido de servir o Estado, e parece que cada vez mais os jovens estão distantes destes modelos positivos, mas está aí o desafio de perseguir pessoas que quando são feitos os elogios fúnebres, são de facto verdadeiros. Não se tenta buscar muitas vezes coisas românticas ou romantizar os elogios fúnebres quando não são bem a verdade. E isso quer dizer o seguinte: jovens, vejam as redes sociais, mas vejam boas redes sociais, boas páginas, bons perfis, para sentirem que têm muito para fazer, muita energia que está a vosso dispor, e gastem naquilo que é o mais universal, que é fazer o bem, amar os outros, e ser um exemplo em vida, e quando for feito também o elogio fúnebre na hora do adeus, fisicamente falando. Muito bem. Daniel, muito obrigada por este exercício. Obrigado, um Feliz Natal. Muito obrigada. E a vocês um próspero, feliz e com muita paz interior em 2026, e nunca, mas jamais esquecer Deus e Jesus, que hoje e amanhã vamos aqui dar como testemunho do seu nascimento. Bem, o Daniel Sapateiro já está evangelizado. Vejo aqui que só falta o Henri e também o Manuel Zamba. Nós vamos colocar um ponto final a este especial, hoje um especial aqui, Conversas Livres. O Daniel Sapateiro trouxe-nos aqui o rescaldo daquilo que aconteceu, fez uma perspectiva e também estivemos aqui a analisar aquilo que se quer para o próximo ano. Voltamos certamente em 2026 com outros dados, outras notas e outras incidências. Entretanto, não se esqueça, continuar a curtir as nossas páginas, comentar para que mais pessoas se juntem a nós. Conversas Livres, um ponto final. Até daqui a 7 dias. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.